O milagre que mudou a vida de Carlos, da dor à vitória no altar da fé. Carlos sempre foi um homem trabalhador. Aos 42 anos, pai de 2 filhos e casado com a doce Marta, ele sustentava a família como mecânico em um pequeno bairro de São Paulo. Mas há 3 meses, uma dor insuportável no abdômen começou a tirá-lo do sério. No início achou que era apenas uma indigestão, mas com o tempo a dor piorou, acompanhada de inchaço e uma fraqueza que o impedia até de levantar da cama. Após várias idas ao posto de saúde, os médicos suspeitaram de um problema grave no fígado. Os exames confirmaram o pior. Carlos tinha timpanismo abdominal, uma condição rara em que gases se acumulavam de forma anormal em seu intestino, pressionando órgãos vitais. Os médicos disseram que, se não fosse tratado com urgência, poderia levar a uma obstrução intestinal ou até mesmo à morte. A solução? Uma cirurgia de risco, com longos meses de recuperação e um custo que a família não tinha como arcar. Doutor, e se a gente não tiver dinheiro? Marta perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. Infecção, complicações. Não posso garantir nada, respondeu o médico friamente. Naquela noite, Carlos se sentou na sala, olhando para as contas acumuladas na mesa. O aluguel estava atrasado, as crianças precisavam de material escolar, e agora aquela notícia. Ele se sentiu esmagado. Como um homem que sempre trabalhou duro chegou a esse ponto, pensou. A desesperança começou a invadi-lo. Até que no dia seguinte, enquanto caminhava pela rua sem rumo, viu um cartaz. Igreja Universal do Reino de Deus, aqui Deus opera milagres. Ao lado, uma foto de um culto com pessoas levantando as mãos em oração. Algo dentro dele disse, entre. O primeiro passo rumo à fé. Carlos nunca havia pisado em uma igreja evangélica. Criado em uma família católica, ele só ia à missa em datas especiais. Mas naquela tarde, com o coração pesado, entrou na Universal. O que viu o deixou impressionado. Pessoas orando com fervor, pastores impulsionando a fé, testemunhos de cura sendo dados no altar. Um homem ao microfone contava como havia sido libertado de uma doença terminal após participar de uma corrente de oração. Um obreiro se aproximou. Irmão, tudo bem? Você parece abalado. É que eu estou doente. Os médicos falam que preciso de uma cirurgia, mas não tenho dinheiro, Carlos confessou com a voz embargada. Aqui Deus não olha para o seu bolso, mas para o seu coração. Venha na reunião de hoje à noite. Você vai ver o poder de Deus. Carlos voltou à noite, dessa vez com Marta. O pastor estava pregando sobre a fé que move montanhas. Falou de Abraão, de Davi, de homens comuns que pela fé venceram o impossível. Depois iniciou uma oração de libertação. Carlos nunca havia visto algo tão intenso. Pessoas chorando, clamando, pastores ungidos impondo as mãos sobre os enfermos. Se você acredita que Jesus pode curá-lo, levante a mão. Gritou o pastor. Carlos levantou a mão, trêmulo. Marta, ao seu lado, chorava. O pastor se aproximou, ungiu com óleo consagrado e orou. Em nome de Jesus, saia dessa doença. Que o timpanismo seja quebrado agora. O sangue de Jesus tem poder. Carlos sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível tocasse sua barriga. Mas a dor ainda estava lá. Será que não vai funcionar? Duvidou. A corrente que quebrou as correntes. O pastor anunciou uma campanha de fé. Traga sua oferta de sacrifício, e Deus vai operar o milagre. Carlos e Marta não tinham quase nada, mas ela tirou do bolso as últimas economias, R$ 80, e colocou no envelope de ofertas. Deus não quer o que sobra, quer o que custa, disse o pastor. Quando você dá com fé, você abre as portas do céu. Nos dias seguintes, Carlos começou a participar das vigílias de oração. Às vezes ia sozinho, outras, Marta o acompanhava. Ele aprendeu sobre a fogueira santa. Momentos de oração intensa onde os demônios são expulsos e as bênçãos são liberadas. Os pastores ensinavam, a doença não é de Deus. É obra do inimigo, e nós temos autoridade para vencê-la. Uma noite, durante uma corrente de oração especial para enfermos, o pastor chamou Carlos ao altar, colocou as mãos sobre sua barriga e começou a orar com autoridade. Espírito de doença, sai agora em nome de Jesus. Que os gases sejam dissolvidos, que os órgãos sejam restaurados. O Senhor é o meu médico. De repente, Carlos sentiu um estalo dentro de si. Foi como se algo se rompesse. Ele dobrou o corpo, ofegante. Marta correu para segurar-lhe. O que foi, amor? Marta, a dor foi embora. Ele disse, incrédulo. O pastor sorriu. Glória a Deus. Esse é o poder da fé. Agora vá ao médico e confirme seu milagre. O milagre confirmado. No dia seguinte, Carlos voltou ao hospital. O médico, surpreso, pediu novos exames. Os resultados mostraram que o timpanismo havia desaparecido.
Não havia mais acúmulo de gases nem risco de obstrução. Os órgãos estavam normais. Isso não faz sentido. É como se a doença simplesmente tivesse sumido, disse o médico, confuso. Foi Deus, doutor. Só ele poderia ter feito isso, respondeu Carlos com os olhos brilhando. Quando voltou à Igreja Universal, foi chamado para dar seu testemunho no altar. Com a voz embargada, contou como a fé o havia salvado. A congregação aplaudiu, glorificando a Deus. Marta, ao seu lado, chorava de alegria. Eu quase desisti. Achava que não tinha mais jeito. Mas Deus mostrou que quando a gente confia nele não há doença que resista. Declarou Carlos, emocionado. O pastor reforçou. Isso é o poder da fé ativa. Quando você dá o seu melhor a Deus, seja no dízimo, nas ofertas, na oração, ele age de forma sobrenatural. A lição que mudou tudo. Hoje Carlos é um homem transformado. Não só está completamente curado, como também se tornou um obreiro voluntário na Igreja Universal. Ele e Marta são fiéis no dízimo e nas ofertas, participam de todas as campanhas de fé e trazem outras pessoas para conhecerem o poder de Deus. Antes eu achava que tudo dependia de mim, que eu tinha que resolver tudo sozinho. Mas aprendi que quando a gente entrega os problemas a Deus e age na fé, ele faz o impossível. Diz Carlos, sempre que alguém pergunta sobre sua cura. Sua história se tornou um testemunho vivo de que na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são coisa do passado. São reais, tangíveis para quem crê e persiste. E a lição que Carlos deixou para todos é simples, mas poderosa. Não importa quão grande seja o seu problema. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e buscar a Deus de todo o coração, ele vai te surpreender, porque Deus não falha. Hoje, quando Carlos olha para trás, não vê apenas a cura de uma doença. Vê uma família restaurada, uma fé inquebrantável e a certeza de que onde há Deus, não há impossíveis. E foi exatamente essa fé inquebrantável que levou Carlos a fazer algo que ninguém esperava. Depois de receber seu milagre, ele não ficou apenas grato, ele sentiu um chamado, um desejo profundo de ajudar outras pessoas a experimentarem o mesmo poder de Deus que havia transformado sua vida. Certa tarde, enquanto assistia a uma reunião na CCB, ele ouviu o pastor falando sobre a importância de servir ao próximo. As palavras pareciam direcionadas só a ele. Quem recebeu muito deve dar muito. Naquele momento, Carlos sentiu o coração arder. Ele sabia que não poderia guardar aquele milagre só para si. No dia seguinte, procurou o pastor e disse: "Quero servir. Quero estar na frente, ajudando quem está passando pelo que eu passei." O pastor olhou para ele com um sorriso e respondeu: "Deus já estava preparando você para isso, meu filho." Começou como obreiro, recebendo as pessoas na porta da igreja com um abraço e uma palavra de ânimo. Mas logo, sua história de fé começou a tocar vidas. Pessoas que chegavam desanimadas com doenças, dívidas ou família desestruturada, ouviam seu testemunho e sentiam a esperança renascer. Um dia, uma senhora chamada Maria chegou à igreja arrasada. Seu filho, viciado em drogas, havia sumido há semanas. Ela já não tinha mais lágrimas para chorar. Carlos a escutou, orou com ela e disse: "Deus que me curou pode trazer seu filho de volta. Mas você precisa crer como eu creio, sem duvidar." Maria seguiu o conselho. Uma semana depois, seu filho apareceu em casa, fraco, mas vivo, dizendo que havia sonhado com uma voz que o chamava para voltar. O milagre se repetia. E Carlos entendia. Não era ele quem operava aquelas maravilhas, mas a fé daqueles que, como ele um dia, decidiam confiar em Deus acima de qualquer circunstância. Com o tempo, Carlos foi convidado a dar testemunhos em outras congregações. Sua história, contada com simplicidade e emoção, fazia multidões se emocionarem. Muitos entregavam a vida a Jesus ali mesmo, durante as reuniões. Ele via pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, enfermos se levantando dos leitos. Tudo porque alguém havia acreditado que Deus ainda faz milagres hoje. Sua esposa, que antes vivia em desespero, agora o acompanhava nas obras da igreja. Os filhos que quase perderam o pai, cresciam vendo o poder de Deus agindo através da fé. A família que quase se desfez estava mais unida do que nunca, servindo a Deus juntos. E assim o homem que um dia entrou arrastando os pés na CCB, sem esperança, se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Não era mais o Carlos doente, abandonado pela medicina. Era o Carlos milagroso, prova viva de que quando Deus toca uma vida, ele não só cura, ele transforma. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele consegue ter tanta fé, ele responde com o mesmo sorriso de quem já viu o impossível se tornar real: "Eu só fiz uma coisa, entreguei meu, não tem jeito, nas mãos de Deus. E ele fez o resto." A notícia do milagre de Carlos se espalhou rápido pela cidade.
Primeiro foram os irmãos da igreja, que testificavam com lágrimas nos olhos como tinham visto aquele homem, antes curvado pela dor, agora de pé forte, louvando a Deus com as próprias pernas que os médicos disseram que nunca mais andariam. Depois os vizinhos que antes o viam passar de muletas com o rosto marcado pelo sofrimento, agora o encontravam sorrindo, carregando caixas de doações para as campanhas da CCB ou ajudando a organizar os cultos. Mas foi quando a história chegou aos ouvidos do Dr. Renato, o médico que havia assinado seu atestado de invalidez permanente, que o impacto foi ainda maior. O doutor, conhecido por sua postura cética em relação a curas milagrosas, decidiu ir até a igreja só para ver com seus próprios olhos. Chegou num domingo de manhã, de terno e com uma expressão séria, como se estivesse ali apenas por obrigação profissional. Mas quando viu Carlos subindo os degraus do púlpito sem qualquer apoio, seu rosto mudou. Ele se aproximou depois do culto, ainda incrédulo, e pediu para examinar as pernas do ex-paciente. Carlos, eu fiz sua última ressonância. Os nervos da sua coluna estavam destruídos. Isso aqui. Ele balançou a cabeça, segurando o prontuário antigo. Isso aqui diz que você nunca mais ia andar. Carlos apenas sorriu e apontou para o alto. Doutor, a medicina faz o que pode. Mas Deus faz o que a medicina não pode. O médico não teve palavras. Saiu da igreja naquele dia em silêncio, mas voltou na semana seguinte. Dessa vez não como observador, mas como alguém que precisava de respostas. E foi assim que, alguns meses depois, o Dr. Renato também se batizou nas águas da CCB, confessando que havia visto coisas que nenhum livro de medicina poderia explicar. Enquanto isso, a vida de Carlos virou um testemunho vivo dentro e fora da igreja. Ele passou a visitar hospitais, levando esperança para outros doentes que, como ele, haviam ouvido a frase "não tem mais jeito". Levava sua Bíblia, seu sorriso e, acima de tudo, sua história. Muitas vezes os enfermeiros o reconheciam antes mesmo que ele se apresentasse. Você é aquele homem que os médicos disseram que não ia andar mais, não é? Perguntavam com os olhos brilhando. Sou sim. Mas Deus disse diferente e respondia, sempre com a mesma humildade. E não eram poucos os que, depois de ouvi-lo, pediam para que ele orasse por eles. Alguns choravam. Outros, mesmo sem fé, sentiam algo mexer dentro do peito ao ver aquele homem que, contra todas as probabilidades, estava ali de pé, não por força própria, mas pela graça de Deus. Um dia, durante uma dessas visitas, Carlos conheceu a Dona Maria, uma senhora de quase 80 anos que há anos lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já haviam desistido, e a família só esperava pelo pior. Quando Carlos entrou no quarto, a velhinha estava fraca, mas seus olhos se iluminaram ao vê-lo. Você é a prova de que Deus ainda faz milagres, não é? Ela perguntou com voz trêmula. Carlos se ajoelhou ao lado da cama, seguiu sua mão enrugada e orou com uma fé que só quem já viu o impossível pode ter. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Foi simples, como um filho falando com o pai. Senhor, a senhora já fez tanto por mim. Agora eu peço por esta serva tua. Se for da tua vontade, restaura seu corpo, como restauraste o meu. Mas se não for, dá a ela paz e a certeza de que o Senhor está ao seu lado. Dona Maria fechou os olhos enquanto Carlos orava. Quando abriu, havia lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo. Eu sinto. Ela sussurrou. Eu sinto algo quente aqui dentro. 3 semanas depois, os exames de Dona Maria surpreenderam a todos. O tumor havia regredido de forma inexplicável. Os médicos chamaram de remissão espontânea, um fenômeno raro. Mas Carlos e a família de Dona Maria sabiam a verdade, era mais um milagre. Mais uma prova de que onde a ciência para, Deus continua. Anos se passaram, e Carlos nunca deixou de ser grato. Toda vez que pisava na CCB beijava o chão, lembrando do dia em que entrou arrastando os pés e saiu andando pela fé. Sua família cresceu no serviço do Senhor, a esposa se tornou obreira, os filhos ingressaram na mocidade e até os netos, ainda pequenos, já aprendiam a orar com a mesma convicção do avô. Hoje, quando alguém novo chega à igreja com o coração partido, com uma doença sem cura ou uma situação que parece sem saída, os irmãos sempre apontam para Carlos e dizem: olha ele aí. Se Deus fez por ele, pode fazer por você também. E assim uma história que começou com dor e desespero se tornou um farol de esperança. Porque na CCB não se conta milagres como lendas do passado. Conta-se como realidade do presente. E Carlos, com suas pernas firmes e seu coração agradecido, está sempre ali para provar: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda transforma. E ele ainda está esperando por quem tem coragem de entregar o não tem jeito nas suas mãos.
E foi justamente numa tarde de sábado, quando o sol já começava a baixar sobre o bairro, que uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB com os olhos cheios de lágrimas. Ela vinha de longe, depois de ouvir falarem daquele lugar onde Deus ainda operava milagres. Carregava no colo o filho de 3 anos, Davi, que desde pequeno lutava contra uma doença rara nos ossos. Os médicos tinham dito que ele nunca andaria, que cada dia seria uma batalha contra a dor. Marisa já tinha esgotado todas as opções, remédios caros, fisioterapias, até promessas em outros lugares que não deram resultado. Quando viu Carlos de pé conversando com os irmãos na porta do templo, algo dentro dela disse: aqui é diferente. Ela não precisou contar toda a história. Bastou olhá-lo nos olhos e perguntar com a voz embargada: irmão, o senhor acha que Deus pode curar meu filho? Carlos sorriu, colocou a mão no ombro dela e respondeu com a mesma fé que um dia o havia levantado da cadeira de rodas: minha irmã, se Deus fez por mim, que era um homem perdido, ele pode fazer por esse menino, que é uma criança inocente. Mas tem uma coisa, a gente não pede só a cura. A gente entrega o Davi nas mãos dele e confia que seja como for, Deus sabe o que é melhor. Naquela noite, durante o culto, quando o pastor chamou os enfermos para a oração, Marisa subiu ao altar com Davi nos braços. As irmãs se aproximaram, colocaram as mãos sobre o menino e começaram a clamar. Carlos, que nunca deixava de estar presente nessas horas, se ajoelhou ao lado deles e orou em voz alta: Senhor, o Senhor conhece essa mãe. Sabe das noites que ela passou em claro, do desespero que já sentiu. Mas hoje ela veio até aqui porque ainda acredita. Dá a ela um milagre que ninguém possa negar. O templo inteiro se encheu de clamores e Davi, que sempre chorava de dor quando alguém tocava em suas pernas, dessa vez ficou quieto, como se uma paz estranha o envolvesse. Passaram-se 3 semanas. Marisa voltou ao culto, mas dessa vez não carregava Davi no colo. Ele veio andando, segurando em sua mão com passos ainda trêmulos, mas firmes. Os irmãos não acreditaram. Alguns choraram. Outros louvaram a Deus em voz alta. O pastor pediu que ela desse o testemunho, e Marisa, com a voz quebrada pela emoção, contou como, depois daquele culto, Davi começou a mexer os pezinhos de um jeito que nunca tinha feito antes. Como aos poucos, a dor foi passando. Como numa manhã, ele simplesmente se levantou da cama e deu os primeiros passos, como se os ossos tivessem sido reconstruídos por mãos divinas. Carlos, que assistia a tudo daquele mesmo lugar onde anos antes tinha recebido sua própria cura, sentiu o coração transbordar. Mais uma vez, Deus tinha usado sua história para abrir porta para outro milagre. E não parou por aí, porque a CCB não é um lugar onde os milagres acontecem só nos cultos. É um lugar onde a transformação continua nas casas, nos corações, nas famílias. Como há de seu Antônio, um homem amargurado que há anos não falava com o filho por causa de uma briga antiga. Depois de ver a cura de Davi, ele resolveu dar uma chance à igreja. Não demorou muito para que, num culto de reconciliação, pai e filho se abraçassem chorando, pedindo perdão um ao outro. Ou como a de Dona Maria, que chegará com uma depressão tão profunda que não conseguia nem sair da cama. Depois de ser acolhida pelas irmãs, de participar das reuniões de oração e de sentir o amor da igreja, ela voltou a sorrir, voltou a cozinhar para os netos, voltou a viver. E assim a história de Carlos, que começou com uma cadeira de rodas e um coração quebrado, virou uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Porque na CCB, ninguém fica sozinho na luta. Quando um chora, todos choram. Quando um é curado, todos celebram. Quando um se levanta, todos se alegram, porque sabem que aquele milagre é um sinal. Deus está aqui, e ele não faz acepção de pessoas. Hoje Davi corre pelo pátio da igreja, brinca com as outras crianças e nem lembra mais da dor. Marisa serve no departamento infantil, ajudando outras mães que chegam com o coração apertado. Carlos, agora como diácono, continua sendo aquele homem de fé inabalável, sempre pronto a dizer para quem chega desanimado: Deus não mudou. O mesmo poder que me levantou, que curou Davi, que reconciliou famílias, é o mesmo poder que está aqui hoje. Você só precisa crer. E é assim, com histórias como essas reais, vivas, cheias de Deus, que a CCB segue sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Porque milagre não é coisa do passado. É a marca de uma igreja que ainda acredita que quando o homem diz, não tem jeito, Deus responde, deixa comigo. O milagre completo. O tempo passou e o que antes era um testemunho contado com lágrimas, agora é uma história vivida com gratidão. Davi, o menino que os médicos disseram que nunca andaria sem muletas, hoje corre não só pelo pátio da igreja, mas pela vida, forte, saudável, cheio de sonhos. Os exames não mostram mais sequelas da doença que o deixou acamado. Os especialistas chamam de remissão inexplicável.
Marisa e Carlos chamam de milagre. A família que quase se desfez sob o peso da dor agora serve unida. Marisa, que outrora chorava sozinha no banco da igreja, hoje abraça mães desesperadas e sussurra: Deus vê suas lágrimas. Ele não esqueceu de você. Carlos, o homem que se apegou à fé quando tudo desabava, agora estende a mão aos que duvidam. Se ele fez por nós, fará por você. Só não desista. A reflexão que fica: milagres não são fórmulas mágicas, mas encontros com um Deus que escolhe se revelar no impossível. Não foi a força de Marisa, a teimosia de Carlos ou a inocência de Davi que operou a mudança, foi a graça. A mesma graça que secou o Mar Vermelho, ressuscitou Lázaro e transformou água em vinho ainda age hoje. O problema não é se Deus pode, é se nós deixamos ele agir. A lição: a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que mesmo quando não entendemos, Deus está no controle. Às vezes o milagre vem como cura, outras como força para suportar. Sempre como prova de que Ele está perto. A CCB não é um lugar de respostas prontas, mas de corações abertos para ouvir Deus dizer: confie em mim, até quando não fizer sentido. E assim, entre risos de crianças, abraços de irmãos e lágrimas de gratidão, a igreja segue em frente. Porque milagre não é relíquia do passado. É a assinatura de um Deus que ainda escreve histórias com finais que só Ele poderia imaginar.